Queridos, eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, ou então acesse o seu app aí. Agora nós temos que falar essas duas possibilidades, né? E nós vamos dar continuidade àquele raciocínio de pararmos e pensarmos em ditados ou dizeres populares e o que a palavra de Deus tem a ver com alguns dizeres populares. E o de hoje é muito top para mim. Os irmãos estão vendo aí na tela, nós tivemos essa semana um estreante na Manufaturamento. Deus meu, que palavra difícil. No jeito de fazer o banner, irmãos. Pastor Josian fez o banner dessa Quinta da Vitória, socorrendo. Não chegou ali ainda, mas os irmãos depois vê. Não está aí não? Mateus, dá para mostrar o banner aqui não? Fica à vontade, irmão, você está aí mais ou menos para isso. Só hoje. Esses meninos da mídia sofrem comigo. Irmãos, olha que ditado. Quem vive de passado é museu. E uma jesuincidência grande hoje, eu nem vou ficar tocando no assunto não, mas quem não ouviu ainda a devocional do pastor Josian, ouça. Tem tudo a ver com a palavra de hoje. Aí eu falei, e a gente nem tinha combinado, né, Josian? Nós não falamos nada disso. O pastor Josian tem postado aí algumas devocionais que para mim tem feito diferença. Eu uso aquela devocional para um momento de orar com Deus, muito legal. Agora veja o que diz Filipenses 3. Eu vou ler os 3 versículos, apesar da gente ter anunciado só o versículo 13, mas eu quero ler 13, 14, 15, ou melhor, 4 versículos até o 16. Diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcancemos. Amém? Queridos, olha que coisa interessante. Nós vamos estar diante da palavra de Deus hoje, pensando e meditando nesse ditado popular, que realmente, quem vive de passado é museu. Mas por que o passado é uma coisa tão marcante nas nossas vidas? Sabe por quê? É o maior período da nossa vida. O maior tempo da nossa vida é o passado. Só o recém-nascido, no seu primeiro dia, que empata. É um dia de nascido e um dia de presente, mas a partir daí, o passado dele começa a ficar comprido, o presente dele é só de 24 horas, e o futuro dele é uma coisa muito incerta. E é por isso que a gente precisa então ver quais são os parâmetros bíblicos para tratar com esta coisa enorme da minha vida, que é o meu passado. Em termos de tempo é o maior, ninguém ganha do nosso passado. Mas por que o passado tem padrões bíblicos para tratarmos dele? Por conta de quantas pessoas vivem de uma maneira muito ruim na sua relação com o seu passado. A maioria de nós temos problemas com isso, exatamente por conta dessas coisas. E essa noite eu quero que nós saiamos daqui, pelo menos incomodados, falando, olha, eu não vou tratar mais meu passado do jeito que estava tratando, não. E não tem nada a ver com dicas pastorais. Eu queria que nós olhássemos para a palavra de Deus, aprendêssemos com o povo de Deus, para que nós pudéssemos então administrar melhor isso que pode ser uma bênção, que é como olhamos para o nosso passado, como também uma grande maldição. O povo de Deus, Israel, ele durante a caminhada no deserto apresentou um comportamento que evidenciava sempre essa questão de voltar para o tempo da escravidão. Eu queria acompanhar alguns textos com vocês lá no Antigo Testamento para pontuar isso, vocês virem junto comigo alguns momentos que o povo queria, porque queria voltar à vida antiga.
bem ali no comecinho mesmo, irmãos, bem ali no comecinho, já começa uma vontade de voltar, na hora que eles estavam fugindo do Egito. Abra a tua Bíblia comigo, por favor. Eu quero que vocês leiam comigo Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14, versículos 10, 11 e 12. O povo está saindo, logo depois ali da primeira Páscoa, todo mundo saindo do Egito. De repente o exército do faraó começa a perseguir os egípcios, e aí o povo de Deus tem a seguinte reação. Versículo 10, do capítulo 14 de Êxodo. E aproximando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito, para nos tirar de lá? Para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos os egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos neste deserto. A primeira reação do povo, uma vontade de voltar. Irmãos, eu não sou Moisés e eu não sou Deus, mas sabendo de todas as coisas que eu sei hoje, eu diria para eles: prefiram morrer no deserto do que voltar e ser escravo. Porque o nosso lugar não é no passado, não é para voltar mais. Deus já me tirou de lá. Um pouquinho mais para frente, aparece o povo de novo com esse comportamento de querer voltar. Abra comigo, por favor, no livro de Números, aí, na história de Israel ainda, no livro de Números. Olha o que está acontecendo aqui, irmãos, no capítulo 14 de Números. No versículo 3 e 4, a Bíblia diz assim, ó: e porque o Senhor nos traz a essa terra, Números 14, 3 e 4, tá? Para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Olha o povo, irmãos, querendo voltar. E diziam uns aos outros: consultemos um líder e voltemos ao Egito. Queridos, esta é uma postura perigosa, de muitos quererem viver o passado, voltar para o passado, viver uma situação de escravidão, viver uma situação em que não caracteriza a vontade de Deus. E existe um conselho que eu acho maravilhoso. O saudosismo nos faz olhar para o passado, irmãos, e ter boas lembranças. Mas o próprio Salomão, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 10, ele diz assim, ó: por que foram os dias passados melhores do que estes? Salomão nos aconselha: nunca digas, Salomão diz assim, nunca digas, Eclesiastes 7:10, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém da sabedoria esta pergunta. Irmãos, é interessante, né? Você já participou de algum diálogo, fala assim: no meu tempo, no nosso tempo. Gente, no nosso tempo não era tão assim não, tá? Diante de algumas dificuldades que nós temos agora, a gente dá uma sublimada, mas na verdade, não provém de sabedoria essa coisa de ficar trazendo o passado como se fosse algo que viesse resolver o nosso presente. Mas por que aquele povo queria, irmãos? Que comportamento era aquele que levava aquele povo querer voltar? Estava numa maneira errada de encarar o grande desafio. E eu quero dizer uma coisa para vocês sobre o povo no deserto. A história, olha aqui para mim, a história no povo no deserto, gente, tem a ver com a Bíblia chega a apresentar aquele povo como um exemplo que nós devemos conhecer para não seguir. Quando você olha para o comportamento do povo no deserto, não só no deserto, do povo no Antigo Testamento, é um grande exemplo para não seguir, com raríssimas exceções, dos heróis da fé, de algumas atitudes. Mas olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 6. Paulo está ali discorrendo, aí ele fala assim, ó: estas coisas
foram feitas para vocês em figuras, para que não cobicemos as coisas más, como eles, falando do povo do deserto, cobiçaram. Aquele povo, queridos, não tinha uma noção de que o que Deus tinha para eles é aquilo que a gente sempre canta aqui, né? Que Deus tem o melhor para nós. A gente canta isso como forma de consolo, mas devíamos cantar isso com o coração cheio de esperança. O que fazia aquele povo querer retroceder, irmãos? A primeira coisa é assim: diante dos desafios que temos pela frente, para eles parecia que a escravidão era melhor do que o desafio de lutar pela terra prometida. Que doideira, irmãos, que coisa mais maluca aquele povo. A Bíblia diz, no texto que nós lemos, que eles falam assim: era melhor que nós morrêssemos. O texto que já li hoje, é melhor que nós morrêssemos lá no Egito como escravo, do que morrer nesse deserto. Olha que doideira, irmãos. O povo também tinha um comportamento de não saber enfrentar a rotina necessária daquela época. Quando você lê comigo, no capítulo 14 de Números agora, olha que coisa interessante, gente. Quando nós já olhamos lá, e você encontra o povo, ou melhor, Números 11, desculpa queridos, Números 11. O povo reclamando, e eles não entendiam que aquela era uma rotina necessária, aquela era uma rotina circunstancial, aquela era uma rotina temporária. Eles estavam em uma marcha, eles estavam sendo preparados, eles estavam sendo forjados. Aí o povo começou com este comportamento aqui, olha, Números capítulo 11, versículo 4 e 6. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter um grande desejo pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, eu nem sei o que é isso aqui, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa alguma há senão este maná diante dos nossos olhos. Olha, irmãos, que doideira. O povo não entendia. O maná nos primeiros dias era um milagre maravilhoso. Já aconteceu isso com você? As coisas estão lindas, a gente entende que é uma bênção de Deus. Depois aquela coisa se transforma em uma rotina. E olha, irmãos, olha que perigo, se cansar da bênção de Deus, se cansar do alimento de Deus, se cansar da provisão de Deus. O que estava acontecendo com aquele povo era exatamente isso. A rotina era um pouco chatinha, né, irmãos? Eu sei que era, imagina. Só tinha maná, de manhã, café de maná, lanchinho antes do almoço, um manazinho, no almoço, maná, lanche da tarde, maná. Eu já enjoei aqui. Só que era necessário, irmãos. O maná era simplesmente a representação de Cristo. O maná tinha os nutrientes que qualquer caminhante do deserto precisava para vencer aqueles tempos difíceis. O que precisamos para vencer o nosso tempo difícil? O nosso maná, Jesus Cristo, amém? Quem crê nisso, aplauda o Senhor nesse momento. Mas ali estava o povo, irmãos, eu até entendo, quando eu olho, olha, por favor, temos uma sobremesa deliciosa aqui, o que é? Maná, mas eu acabei de comer maná, pois é, maná, maná, poderia ser até, mas era o necessário, queridos. Quando a rotina, precisamos entender esse tempo que estamos vivendo, a rotina que precisamos nos manter agora, todos os cuidados. Se a gente não se cuidar, isso se torna enfadonho, daqui a pouco a gente está murmurando, daqui a pouco a gente está reclamando, e você esquece de agradecer a Deus, porque você está respirando, porque você está bem, porque você está podendo sair, ir e vir, enquanto muitos não podem. Eu quero me lembrar agora, irmãos, até de pedir oração pela primeira igreja batista de Médici. Infelizmente hoje o Senhor colheu nosso querido pastor Ivo, que era um auxiliar do pastor Augusto. O pastor Augusto já esteve aqui conosco, infelizmente o pastor Ivo, olha, apenas 49 anos, veio a ser colhido como consequência da
Covid. Os irmãos estejam orando pela igreja de Médici, pela família do pastor Ivo, que era um queridão mesmo. Eu estive no concílio dele e fiquei muito triste com saber disso hoje. Muito bem, irmãos. Sabe outra coisa que é interessante nós olharmos assim, entendermos que o que temos para hoje faz parte da provisão necessária de Deus para vencer esse tempo difícil. Outra coisa, o que faz muitas vezes a gente ficar muito preso ao passado é não perceber que existe um ensino novo. As coisas mudaram, irmãos. As nossas posturas precisam mudar. Quando não se percebe que muita coisa mudou. Eu amo quando Jesus usa a frase: ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Irmãos, isso mudou tudo. Isso mudou tudo. Só um versículo para os nossos relacionamentos. Olha só como a gente precisa ficar atenado que existe um novo procedimento, uma nova maneira de encarar a própria palavra de Deus e as circunstâncias que temos agora. Irmãos, olha para Mateus 5, eu quero destacar só isso com vocês. Olha em Mateus 5, versículo 21 e 22, olha que coisa comprometedora para nós. Diz assim a palavra: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Olha só o que Jesus diz: eu porém vos digo, que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão, raca, ou doido, ou tonto, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Olha, irmãos, Jesus está nos chamando a atenção aqui, que os relacionamentos humanos mudaram. Que nós não vamos olhar mais para o passado como era antes. Aos amigos tudo, aos inimigos a morte. Não. Hoje os nossos relacionamentos pessoais determinam que nível está a minha adoração. Como eu estou me relacionando com Deus, repercute aqui, no meu relacionamento com as pessoas a quem eu amo e com quem eu vivo. Há um novo ensino, irmãos. Há um novo ensino, há um novo procedimento. E nós então não podemos voltar para trás como a coisa era, olho por olho, dente por dente, pedir para Deus exterminar os nossos inimigos. Hoje tudo mudou. E Jesus então diz, e depois dessa frase, eu porém vos digo, irmãos, o universo mudou, tudo mudou. A gente precisa entender que existe um novo tempo. Por isso que Jesus insiste em nos falar que em Mateus 11:15, né, que quem tem ouvidos ouça. Quem tem ouvidos ouça. Queridos, a gente não pode de maneira nenhuma ficar olhando para o passado e ver estribado em uma tradição que nos faz se apegar a coisas que não traz mais solução para hoje. Eu me lembro de uma frase, eu não sei quem disse essa frase, mas eu acho muito legal a diferença entre tradição e tradicionalismo. Tradição, a fé viva daqueles que morreram. Tradicionalismo, a fé morta daqueles que ainda vivem. As pessoas ficam presas a um tradicionalismo, a um jeito antigo de fazer as coisas. Isso faz com que nós queiramos voltar para o passado e nos prendamos a atitudes, a receitas que não funcionam mais. Aí vem uma palavra constrangedora dessa de Hebreus 5:12. Olha o que diz Hebreus 5:12, vê se isso não mexe com você, porque comigo mexe. Hebreus 5:12 diz assim, porque devemos a ser mestres pelo tempo que vocês têm de crente. Porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra, sabe? A gente não pode se aprofundar muito não, porque senão, antigamente, irmãos, era assim, a igreja está tão sensível, mas tão cheio de mimimi, que a gente não pode tocar nenhum assunto, que antigamente a gente falava, era ostensivo assim com relação ao pecado, as pessoas ficavam com medo e vinham para a igreja.
Agora, se você ficar falando muito contra o pecado, as pessoas saem da igreja. Não pode não, velho. Se ficar, ixi, o pastor está batendo muito hoje. Irmãos, é interessante isso. E a Bíblia fala que nós, pelo tempo que nós já temos, a gente já não devia estar mais olhando para esses rudimentos. Por quê? Porque a gente cai num problema, a meninice. A meninice nos faz ser esse cheio de mimimi aí. Eu gostei de uma definição de mimimi, né? Mimimi é quando a gente sente dor daquilo que não está nos machucando. Vai vendo. Ai, como está doendo, mas não estou te fazendo nada, mas não sei, está doendo. Mimimi. Quer saber o que é mimimi? É isso aí. Irmãos, olha só, olha a consequência que a gente acaba meio que vivendo, meio perdido entre essas duas coisas fundamentais. Olha que texto maravilhoso. Olha que texto maravilhoso. Abre a sua Bíblia em Mateus 22, 29. Irmãos, esse texto para mim é o texto do equilíbrio que nós devemos buscá-lo, tá? Jesus ali conversando com uma cambadinha de religiosos, os caras fazendo uma pergunta esquisita para Jesus, algo impossível de acontecer. Eu acho que era os saduceus falando sobre aquele cara que casou com a viúva que casou com 7 irmãos. Brincadeira, o segundo irmão já não casaria com aquela viúva, porque o primeiro já morreu, tá doido. Mas tudo bem, aí Jesus usa aquela mediocridade daquele povo para nos chamar a atenção para uma coisa fundamental. Mateus 22, 29. A Bíblia diz assim, ó: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Irmãos, quando nós não nos nutrimos com qualidade, quando vivemos muito preso ao passado, quando queremos mais a escravidão do que a liberdade, a gente se transforma em crianças, em bebezinhos. Você não pode ser confrontado, e Jesus então fala que a gente acaba se perdendo, né, entre esses dois ingredientes fundamentais, para que nós venhamos nos alimentar de maneira sólida. Quais são os dois ingredientes? A palavra de Deus e o poder de Deus. Alguns se extremam só na palavra de Deus, se tornam especialistas em detalhes bíblicos. O outro se extrema só no poder de Deus, só quer viver no xaramana. Eita, chupa, bala house e não sei o quê. Irmãos, precisa haver um equilíbrio aí, entre a palavra de Deus e o poder de Deus. Para que nós, se eu pudesse ilustrar, ver se vocês têm a paz nessa maneira que para entrar um pouco no nosso coração. A palavra de Deus é o alimento que você vê, está aqui, ó. Você vê, você manuseia, você entra em contato com ela, você ouve mensagens sobre ela. O poder de Deus é o tempero que você não vê, mas você sente o sabor, você sente o poder que emana dessa palavra. A vontade que você tem agora de praticar, a vontade que você tem de fazer o que está sendo ensinado, é o poder de Deus. As experiências estáticas com X, de êxtase, elas podem até vir, mas o poder de Deus te faz ser um imitador de Cristo, e não apenas as experiências. Irmãos, tem alguns irmãos que têm algumas sensibilidades, e têm as suas experiências com dons de línguas, visões, essas coisas, mas isso só é pouco. O poder de Deus te dá capacidade para você praticar o que você está lendo na palavra. A meninice nos faz extremar. Alguns citam versículos de cores, olha, e outros só falam do poder de Deus, só fala das experiências, do monte. Olha, isso é um perigo. Vamos vir para procurar um ponto de equilíbrio aí, entre o que vemos e o que pegamos, e o tempero sobrenatural que nos faz sentir o gosto daquilo que estamos lendo. A Bíblia fala qual é a eficácia do alimento sólido, para que nós não vivamos presos ao passado, para que o passado não seja algo que eu queira voltar, eu quero o impossível voltar para lá. Olha o que diz Mateus 5,14 nesse mesmo texto: mas o alimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal.
Irmãos, discernir quanto o bem e quanto o mal é você poder receber um ensinamento de Lamentações 3:21, quando a Bíblia diz que quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que eu vou buscar no passado? Aquilo que me traz esperanças. O que eu vou buscar no passado? Lembrar, se eu tiver uma oportunidade de erros que eu cometi, se eu tiver uma oportunidade agora, eu não vou cometer o mesmo erro, mas não ficar vivendo em função do passado. Irmãos, o que faz as pessoas ficarem presas ao passado? Ter uma postura errada, se render ao especialista em passado. Sabe quem é especialista em passado, além de nós, porque é o maior tempo? Satanás. Satanás gosta de fazer-nos, de ficarmos cirandando, de ficarmos presos ao passado. Então, é muito bom lembrar, não é? Se o diabo ficar insistindo com relação ao nosso passado, vamos lembrar para ele o futuro dele, ou o presente dele, que segundo a promessa, ele está debaixo do calcanhar da igreja de Jesus Cristo, amém? Amém? Oxe! Eu daria um amém um pouquinho mais amém, amém, irmãos? Amém. Irmãos, qual o perigo do passado? O passado nos faz prostrar e se render diante da culpa. Você sabe quantos erros você cometeu, você sabe as pisadas na bola que você deu, só que não dá para consertar mais. Só que você tem um Deus, queridos, que é especialista, só Ele. Eu estava pensando nessas expressões que falam sobre Deus, que Deus esquece. Sabe o que eu falei assim, meu Deus, o Deus onisciente esquece, só Ele pode esquecer do jeito que tem que esquecer. Deus, você precisa passar para o lado do Senhor, para que o passado pare de te martirizar, para que o passado pare de ser um fardo pesado, porque o passado, se você não se desprender dele, ele faz você se prostrar e se render diante de quanto você é culpado. E a Bíblia traz uma coisa perdida, um tesouro lindo que tem em Hebreus capítulo 6, irmãos. Um diamante está ali, incrustado na palavra de Deus, eu quero trazer para vocês. Olha o que diz Hebreus capítulo 6, o versículo, deixa eu achar aqui, porque esse texto me veio à memória agora. Hebreus, vamos ver como é que está nessa minha Bíblia. Hebreus 6:1. Por isso, diz a Bíblia assim, por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas. O que é isso, irmãos? Ficar remoendo isso, trazendo à tona aquilo que não tem mais conserto, já foi. Não tem como consertar passado, não tem como ficar vivendo, se nutrindo, aprendendo tudo só com o passado. Isso é a especialidade do museu. Museu é especialista em nos ensinar com o passado, mas só tem lá as coisas contadas pelos vitoriosos. Irmãos, que coisa maravilhosa, a Bíblia, o Senhor não vai mais lançar isso, você ficar em volta de obras mortas, se arrependendo daquilo que não tem mais vida. Chega. Eu acho que a gente precisa nos render diante da proposta de Deus. E qual que é a proposta de Deus? Vamos olhar para o nosso texto original, para a gente chegar próximo aqui ao que quero dizer para os irmãos. Olhe comigo de novo lá para Filipenses, irmãos, por favor. Eu quero compartilhar com vocês algo que me traz paz nesse texto. E se trouxer paz para o seu coração, se for uma confirmação do Espírito, tenha como ensinamento. Olha só, Filipenses 3:13, que diz assim, Paulo está dizendo, irmãos, que
ele não alcançou ainda. Do que ele está falando? Ele está falando do nível de espiritualidade, da ressurreição dos mortos. É óbvio o que ele está falando, eu não alcancei isso ainda, eu não cheguei lá, até porque ele não tinha morrido ainda, né? Mas ele diz assim, ó, eu não cheguei nesse nível ainda, depois vocês veem que nível dele está falando, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Preste atenção nisso aqui que me traz paz. O que é isso? Aí as pessoas pegam esta palavra e faz uma bagunça com perdão, que perdoar é esquecer, que não sei o quê. Não vou falar sobre perdão hoje, outro dia eu falo. Mas eu quero trazer o conceito de esquecimento aqui. É o esquecimento divino. Que esquecimento divino? Porque Deus é especialista nisso. Esse esquecimento, irmãos, não é não lembrar das coisas que passaram, é colocar o passado no seu devido lugar, e o passado não ser mais um fator que venha trazer limitações para o meu sucesso, para o meu progresso, para o meu avanço do que tem para frente. Não é esquecer de nunca mais lembrar. Eu me lembro de coisas ruins do meu passado, eu me lembro de erros que cometi no meu passado, mas esses erros já não são fatores limitadores para que eu avance. É disso que Paulo está falando. Uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu olho para frente, eu avanço para as coisas que estão diante de mim, para as novidades de Deus, para as surpresas de Deus, para os novos desafios, para os novos momentos difíceis, mas porém, não mais tendo o passado como um parâmetro. Então não é esquecer de apagar, porque não dá para apagar, é esquecendo, colocando o passado lá. Porque passado é a especialidade de museu, especialidade de Satanás, e especialidade de um coração que não foi ainda tratado pela palavra de Deus. Agora olha para o nosso Deus, gente, eu quero que vocês se apaixonem por Deus nessa noite. Ah não, olha como Ele é especialista nisso, olha nesse textão lindo, Hebreus, agora você tem que abrir, de raiva você vai abrir, eu vou esperar você chegar lá. Hebreus está aí na sua Bíblia, Hebreus 10, irmãos, vá para lá, por favor. Olha que coisa linda, eu fiquei olhando assim e falei, ai Deus, como o Senhor é Deus, Deus é Deus e vice-versa. Irmãos, olha só que coisa linda, Hebreus 10, se achou comigo, versículo 17, até o versículo 25, eu quero ler porque aí eu já vou concluir aqui a nossa fala de hoje. Logo que eu achar Hebreus 10, nessa Bíblia nova que eu adquiri da Keile, e as páginas são todas grudadas uma na outra, e vocês que estão precisando de Bíblias novas, procure a Keile, não está aqui hoje, mas o André está aí. Irmãos, olha Hebreus 10, acompanhe comigo por favor, esse Deus que é especialista em deixar o passado no devido lugar. Versículo 17, você tem que tomar posse disso, Deus dizendo, irmãos, Deus dizendo, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, acheguemo-nos como verdadeiro coração em interesse e certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, irmãos, olha que coisa maravilhosa, e o corpo lavado com água limpa. Essa água limpa é o símbolo, é a palavra de Deus. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestemos uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Amém, igreja? Olha que coisa maravilhosa, Ele não vai lembrar mais. Ele é especialista em esquecer, Ele consegue esquecer, Ele não olha para o seu passado e vai fazer de você agora um escravo dele.
E tem uma coisa linda, agora esse texto demora para vocês acharem, mas duvido vocês acharem mais rápido que eu. Miqueias, capítulo 7, versículo 18, espada ao ar, vamos ver quem chega lá. Vai, irmão Obadias, você que era bom quando você era criança lá nos retiros, espada ao ar, quem já achou Miqueias? Eu já, desculpa aí, mas estava marcado aqui, né, pastor? Eu já assim, do aplicativo não vale não, tinha que ser na raça. Irmãos, olha para Miqueias 7, olha que promessa que o povo de Deus tinha. E aqui, André, eu prometo que eu vou acabar. Pode até dar naquela andadinha profética que vocês dão, devagarzinho, dando um toque para o pregador que está na hora de acabar. Esses caras têm uns truques, velho. Eu vou te contar, viu? Quando fala conclusão, ó, levanta logo, que quando ele fala conclusão, demora mais meia hora, já fará. Irmãos, olha que coisa linda, por favor, Miqueias, eu quero que vocês grifem esse texto. Uma promessa para o povo de Deus, uma promessa para nós. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante de sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer. Irmãos, vamos aplaudir ao Senhor. Ele tem prazer em ser benigno. Olha que lindo, irmãos. Tornará-se a piedade de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu as lançarás todos os seus pecados na profundeza do mar. Os crentes inventaram uma história de profundezas do mar do esquecimento. Mar do esquecimento não existe não, é só mar, tá? O esquecimento foi nós que demos uma inventadinha. Mas lançará nas profundezas do mar. Maravilhoso demais, igreja. O que você está olhando? Por que teu passado te trava tanto? Irmãos queridos, há uma troca que Jesus quer fazer conosco todo o tempo. Sabe o que o passado faz? Ele coloca sobre nós um jugo, coloca sobre nós um fardo muito grande. Mas há um convite de Cristo, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Mateus 11, 28. Eu vos aliviarei. Vamos ficar em pé, queridos.